Olá, bem-vindo. Eu sou o Rogério, segundo vídeo do dia, pois o tempo está curto e não lemos nem a metade ainda da parte específica do edital do concurso ATE. Dando continuidade aqui, a leitura do Estatuto da Igualdade Racial. Vamos ler do artigo 47 em diante até o 63. No final respondo 3 questões aí para praticarmos. Então vamos lá. Título 3 do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Disposição preliminar, artigo 47. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestados pelo Poder Público Federal. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINAPIR mediante adesão. Parágrafo 2º. O Poder Público Federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do SINAPIR. Capítulo 2 dos objetivos. São objetivos do SINAPIR: 1. Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. 2. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra. 3. Descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais. 4. Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica. 5. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. Capítulo 3 da Organização e Competência. Artigo 49. O Poder Executivo Federal elaborará Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, contendo as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, PNPIR. Parágrafo 1º. A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanhamento do PNPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do SINAPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica no âmbito nacional. Parágrafo 2º. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implementar estratégias que visem a incorporação da política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações governamentais de estados e municípios. Parágrafo 3º. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. Artigo 50. Os poderes executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da população negra. Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei aos Estados, Distrito Federal e municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica. Capítulo 4 das ouvidorias permanentes e do acesso à justiça e à segurança. Artigo 51. O Poder Público Federal instituirá, na forma da lei, no âmbito dos poderes legislativo e executivo, ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação
com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade. Artigo 52. É assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Público em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos. Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às mulheres negras em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica. Artigo 53. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei e exposta a experiências de exclusão social. Artigo 54. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado no que couber o disposto na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89. Artigo 55. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública disciplinada na Lei 7.347, de 24 de julho de 85, capítulo 5 do financiamento das iniciativas de promoção da igualdade racial. Artigo 56. Na implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União, deverão ser observadas as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso 7 do artigo 4º desta lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no que tange a 1. Promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e moradia. 2. Financiamento de pesquisas nas áreas de educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra. 3. Incentivo à criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população negra. 4. Incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras. 5. Iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior. 6. Apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. 7. Apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal é autorizado a adotar medidas que garantam em cada exercício a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, cultural, esporte e lazer. Parágrafo 2º. Durante os 5 primeiros anos, a contar do exercício subsequente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo Federal que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no parágrafo 1º deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de ação afirmativa referidos no inciso 7 do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. O Poder Executivo é autorizado a adotar as medidas necessárias para a adequada implementação do disposto nesse artigo, podendo estabelecer patamares de participação crescente dos programas de ação afirmativa nos orçamentos anuais a que se refere o parágrafo 2º deste artigo.
Parágrafo 4º. O órgão colegiado do Poder Executivo Federal responsável pela promoção da igualdade racial acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo nas propostas orçamentárias da União. Artigo 57. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para financiamento das ações de que trata o artigo 56. 1. Transferências voluntárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Doações voluntárias de particulares. 3. Doações de empresas privadas e organizações não governamentais, nacionais ou internacionais. 4. Doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais. 5. Doações de estados estrangeiros por meio de convênios, tratados e acordos internacionais. Título 4. Disposições finais. Artigo 58. As medidas instituídas nesta lei não excluem outras em prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 59. O Poder Executivo Federal criará instrumentos para aferir a eficácia social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento constante com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela rede mundial de computadores. Artigo 60. Os artigos 3 e 4 da Lei 7.716, de 89, passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivos de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivos de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência, origem nacional ou ética, 1. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. 2. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Parágrafo 2º. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências. Agora aqui o artigo 61, depois você dá uma lida, mas não importa tanto. Artigo 62, parágrafo 2º, havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial, estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Artigo 63, parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, entende-se por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado. Primeira questão, vamos lá. Caiu na VUNESP, olha. VUNESP 2018. Assinar a alternativa correta sobre o Estatuto da Igualdade Racial. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, facultado seu ensino nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais. Pública e formalmente reconhecidos, este é o gabarito. No artigo 22, vai falar sobre isso aí. O artigo 22 diz que a capoeira é reconhecida como
desporto de criação nacional, né? E no parágrafo 2º vai falar que aí é facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Deve ver que é pura letra de lei, VUNESP aí. Letra B fala: é assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de interação coletiva, exceto aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Muito cuidado com essas palavras aqui, ó, exceto. Você vê que no artigo 25 diz inclusive, não exceto. Letra C. O poder executivo estadual, com exclusividade, deverá implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação dos negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observados os dados demográficos oficiais. E aqui seria o artigo 42, é o poder executivo federal, não estadual, e não tem essa com exclusividade aqui. Vemos algumas divergências no artigo, está fora isso aqui. D. Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombo serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde, não sendo incluídos nesse benefício as melhorias das condições ambientais. E no artigo 8, no parágrafo único, diz aí o contrário. Na realidade é incluindo melhorias nas condições ambientais. Aqui está falando que não está excluindo. E na E, nos estabelecimentos de ensino fundamental, públicos e privados, é facultado o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, sendo obrigatório esse conteúdo apenas no ensino médio. E essa letra E diz que no ensino fundamental, no artigo 11 vai falar sobre isso, que no ensino fundamental é obrigatório também, tanto no fundamental como no médio, o estudo aí da história geral da África e da história da população negra do Brasil. Gabarito letra A, próxima. Essa questão recente de 2019. A respeito do Estatuto da Igualdade Racial, assinale a afirmativa incorreta. As entidades da administração pública federal, exceto, ó, já tem exceção aqui, ó, exceto as empresas públicas e sociedade de economia mista, deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. E esse é o gabarito, porque no artigo 46 vai incluir aí as empresas públicas e sociedade de economia mista na participação dos contratos de realização de filmes com artistas negros. B. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. Tá certo? Vai em conformidade aí com o artigo 39. C. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra no país. Está em conformidade com o artigo 43. Letra D. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Tá certo? Vai em conformidade com o artigo 44. E a letra E. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana
e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Está em conformidade aí com o artigo 35. Gabarito letra A, pois é a incorreta. Próxima. Agora essa última questão. 2018, também recente, diz o seguinte: de acordo com a Lei 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica corresponde ao conceito de... Então, quando fala aqui, raça, cor, descendência ou origem nacional, é algum fator envolvendo a raça. Ou será discriminação racial ou desigualdade racial. Esses outros três já estão fora. A letra A, no artigo 1º já do Estatuto, no parágrafo único, diz o seguinte, sobre a discriminação racial. Discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo de vida pública ou privada. Então aqui já não tem a ver com o enunciado da questão. E a letra B é o gabarito. No inciso 2º do artigo 1º ainda, o anterior era o inciso 1º, depois do parágrafo único vem o inciso 1º, que é a discriminação racial, e agora vem o inciso 2º, que é a desigualdade racial, que fala o quê? Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Vê que está igualzinho no enunciado aqui, Então este é o gabarito, letra B. Por hoje é só. É isto, em breve, mais da parte específica. Provavelmente vou começar a trabalhar com LDB, que é um tema um pouco puxado, mas não é tão chato assim como o Estatuto da Igualdade Racial, que algumas pessoas reclamaram, mas é importante você ler o Estatuto da Igualdade Racial, que pode ser que caia 2 questões no dia. Estou prevendo aqui que cairá 2 questões, então dá uma lida aí de vez em quando, tá bom? E é isso, espero que tenha gostado, até a próxima, valeu!